uma cidadezinha do interior, perto de Grão-Mogol, chamada Cristália, aqui, perto mesmo aqui de Montes Claros, não tão perto quanto Brasília de Minas, mas eu estou morando agora em Cristália. Muito bem, Alcione, por favor, se apresente ao público, às pessoas, né? Muita gente talvez não conheça você, não saiba o que você faz, então, por favor, se apresente para a gente, por favor. Tá bom. Eu sou psicóloga, né, desde 2003. Desde então, venho atuando na área clínica, com abordagem especial humanista, né? Tenho buscado sempre a questão do amor nas pessoas. Então, quando vem isso, vem a logoterapia. Hoje também já existe também a constelação familiar, que faz essa compreensão de um contexto todo, das questões hereditárias, que também tenho formação, né? Hoje, na pandemia, né, nós estamos atendendo online, sendo que fora isso tem o consultório aqui no Carlos Prates, né, lá na Rua Tremedal, 67. Tenho também um atendimento que eu faço no Spa Psicológico, lá no Barroca, e faço também atendimentos na Tip Clínica, né, que fica lá perto do BH Shopping, né, que também nessa época de pandemia está tudo parado, né? O que a gente está fazendo mesmo é atendimentos online e sempre buscando, né, trazer a autoestima, esse amor no ser humano, né? Porque o que a gente vê mais precisa é isso mesmo. Então, é dessa forma que nós estamos caminhando, padre. Ótimo. Então, e para quem não me conhece, provavelmente deve ter alguém acessando a rede social aí, e que é mais conhecido seu do que meu. Para quem não me conhece, o meu nome é Padre João Bernardo. Assim eu me apresento, né? Eu sou padre aqui na Arquidiocese de Montes Claros, estou morando atualmente em Cristália, mas sou natural de Brasília de Minas. Lá em Brasília de Minas eu morei por cerca de 9, 10 anos. Depois, no final de 2018, eu vim para cá. Então, no final de 2018, início de 2019, eu vim para cá. Então, estou aqui fazendo serviço pastoral, missionário, na paróquia de Cristália, com um desafio muito grande, né? Porque aqui também, na cidade do interior, acho que você vai concordar comigo, Alcione, que cidade do interior, o padre, ele é psicólogo, orientador espiritual, confessor, ele é tudo um pouco, né? Tudo E junto. precisa, Não, tem que lembrar aqui também, padre, que nós somos conterrâneos, né? sim, claro, claro. É por isso que tem tanta beleza assim na tela, assim. Verdade. Hoje o Instagram tá brilhando. Hoje está bombando. Hoje tá bom. Eita. Mas, então, somos conterrâneos e, graças a Deus, você está aí em Belo Horizonte. Há quanto tempo você está morando em Belo Horizonte já? Desde 1991. Um tempinho bom, né? Tem tempo, hein? Praticamente já se tornou quase Belo Horizontina, né? Verdade, É, muito bem. Pois bem, eu gostaria de primeiro perguntar para você, né? Você disse que tem uma especialização na área mais humanista e também tem um conhecimento da logoterapia, né? Isso. Uhum. Explica para a gente o que é a logoterapia e como é que funciona essa abordagem na psicologia atual. Uhum. A logoterapia é uma terapia bem focalizada, né, onde vai trazer a liberdade do ser humano. Ele chega com um ponto, né, ao qual quer trabalhar com uma queixa, e o que a gente faz na logoterapia é abordar essa queixa pontualmente, lembrando da liberdade dele, né, tirando a responsabilidade de outras pessoas, onde na vida dele, né, na consequência dos atos, ele mesmo foi criando, né?
E aí ele vai Uhum. se libertando a partir dessa descoberta, né? Que Certo. o que ele plantou, tudo bem que ele está colhendo, mas ele pode fazer uma nova plantação, né? E Olha, aí ele se descobrindo, ele vai ter colheitas fantásticas. então tem muito a ver com essa situação que nós estamos vivendo agora, que essa questão também de se descobrir e buscar em si mesmo uma fonte de redescoberta, né? Se eu não me Isso, engano, se eu não me engano, é da logoterapia, que também tem uma expoente, parece-me que é o Viktor Frankl, se eu não me engano. isso, Ele verdade. parece que viveu no Na período Segunda ali da Guerra, meados do século XX, foi preso, experimentou um pouco daquele terror da Segunda Guerra Mundial, né? sim, Então, ele no meio ali dos campos de concentração, na tortura e na barbárie nazista, mesmo ali, ele conseguiu tirar muita coisa positiva para a vida dele, né? uhum, Eu acho uhum, que é algo que nós temos que aprender muito. Agora, nesse período de quarentena, com essa pandemia, acho que a maior lição que nós temos que levar para a vida nossa é que nós somos capazes de superar toda e qualquer dificuldade, basta a gente querer, né? isso é verdade. Que não é Né? fácil, mas é Não, possível. não é fácil, não é fácil. Até porque, mesmo eu tenho falado isso ontem na live que eu tive com outro amigo meu, psicólogo também, o Wallace Souza, Uhum, que nós, até mesmo a pessoa que tem o seu emocional mais equilibrado, mesmo a pessoa mais uhum, equilibrada, não deixa de ter também seus percalços no caminho, suas dificuldades, suas quedas, aquele momento de tristeza, de abatimento. E é por isso que a gente precisa muito de oração, de espiritualidade e também, deveras, nós precisamos muito de um apoio especializado como um psicólogo para ajudar a gente, né? É muito uhum. importante nessa hora. Verdade, verdade. Porque o que que eu estava, né? Hoje, como a gente vai falar do tema do estresse, eu gosto de estudar um pouquinho a história do tema, né? E o Uhum. estresse, né? Ele teve uma origem, né? Olha que bacana, né? Lá na França, né? Numa empresa onde que as pessoas começaram a ter sintomas, né? Que a gente chama de somatização, começaram a ficar doentes mesmo. E aí Certo. uma médica lá começou a estudar, ver o que estava acontecendo com eles. E o que ela percebeu é que eles estavam tendo uma sobrecarga, né, de trabalho. Foi Uhum. aonde iniciou né, que não tinha o nome de estresse, mas iniciou o estresse, né, que era sobrecarga de trabalho. Olha que interessante isso. Uhum. Sim, Né? muito E que o interessante. estresse também vem ser, né, o mal do século aí por causa da exigência, né? As pessoas vão tomando uma alta exigência e a falta de cumprimento da mesma vai trazendo aí consequências, né? Consequências no Uhum. sentido de, tá, eu não sou capaz, onde vai a autoestima baixando e aí não faz sentido mais a vida, né? Uma amiga minha lá de Luislândia, ela mandou para mim, quando eu mandei o post para ela, ela falou assim, hoje ela mora em São Paulo, ela virou e falou assim, senhora, meu amigo suicidou aqui, né? Ou seja, Olha só. ele não aguentou a situação, né? Então, assim, Uhum. e nesse momento, o que parece muito que tem acontecido é isso, né? E Sim. que, e que existe saída para isso, né? Só que muitas vezes a saída ela vem ter uma postura nossa em buscar ajuda, né? Que não é uma Sim. coisa fácil. Buscar ajuda. E quando a gente vai e busca essa ajuda, a gente consegue, né? Aí lembrando, né? Já que nós estamos falando aqui de religião, do Cirineu, né? Quantas vezes Sim. ali Jesus caiu e aí o Cirineu foi lá, né? Apareceu e carregou a cruz. Então, nesse momento é muito importante isso.
sim. Você deve estar vivendo isso, né, padre? Sim, claro. Veja bem, que, hoje eu não sei o que a maioria das pessoas pensam a respeito, mas eu tenho essa opinião de que para a maioria das pessoas hoje, uma das coisas mais difíceis que tem é aceitar a sua fragilidade, aceitar esse negócio de eu preciso de ajuda, né? Porque tem muita gente que gosta de se achar altivo e pensa que é um super-homem, a Mulher Maravilha, que nada atinge, mas exatamente essas pessoas são as que talvez mais precisam, porque elas se isolam, né? Já não basta o isolamento social que a sociedade impôs a nós para nos proteger da pandemia, aí a pessoa se isola mais ainda e fica fechado, né? Aí cria uma dificuldade muito grande para ser ajudado. Então, o primeiro passo para ser ajudado é admitir que precisa de ajuda, né? Porque se a pessoa, por exemplo, vai no psicólogo, aí o psicólogo fala, qual é o seu problema? Ele fala assim, não tem problema nenhum. Não vai resolver nada, né? Não tem como, não vai sair de lugar nenhum. Então, é preciso também ter essa humildade de reconhecer que precisa de ajuda. E assim, às vezes, a gente também tem que aprender a ouvir verdade, sabe? Porque a maioria das pessoas procura o padre, ou procura o psicólogo, ou às vezes não quer procurar nem o padre nem o psicólogo, procura o amigo ou a amiga, porque quer ouvir aquilo que faz bem aos seus ouvidos, e não a verdade, que às vezes a verdade dói, né? Às vezes precisa ter isso bem marcado para a gente, porque para a gente poder superar as nossas dificuldades, é preciso a gente também ter a humildade de ouvir a verdade, que às vezes está escondida e a gente não quer mexer nela porque é uma ferida que dói. E quando você fala disso, me lembra também muita outra passagem, né? Conheceis a verdade vos libertará. O que é importante aqui é saber sobre o estresse, né? Porque o estresse chega a um momento em que essa sobrecarga no corpo, né? Quando a gente aí nas 3 dimensões, né? Corpo, mente e neurológico, que é o que a psicologia chama de transcendência e tal. Quando a gente percebe que essas 3 dimensões elas influenciam diretamente na produção, é importante, porque aí você toma um outro caminho. Por exemplo, né, no momento de grande estresse, de confronto, né, o que vai gerar o nosso corpo? O nosso corpo vai gerar cortisol e adrenalina, né? São 2 hormônios aí que não faz bem casados, né? Então, esse é um casal, padre, que a gente podia falar assim, ó, que nunca podia ter existido. Porque eles Não. dois juntos. Eles O dois juntos. cortisol e adrenalina, então, é como se fosse se colocássemos juntos, sempre dá confusão, dá problema. Dá bomba atômica, porque os dois juntos, eles causam infarto, sabia? Sem a pessoa ter problema de coração. Olha que interessante isso. Olha. O corpo não aguenta, é muito forte isso. Então, E quando a pessoa... quem imagina, por exemplo, quem imaginaria, por exemplo, que infarto só se dá para quem come muita gordura e muito doce, né? Pode causar também que se a pessoa não cuidar-se bem da sua mente, da sua cabeça, pode também causar isso, né? Pode também causar isso. E a gente sabendo disso, a gente se previne, né? Como é que previne isso? Porque quando a mente ela começa a ficar tumultuada, vai causando aí justamente essa produção desses hormônios, Certo. né? Então, quando você sabe, fala assim, peraí, então vamos fazer diferente? E aí, quando você faz diferente, você consegue ter uma outra resposta hormonal, né? E aí, quando você consegue ter essa outra resposta hormonal, você vai percebendo que vai tudo alinhando, né? Que o corpo vai ficando relaxado, que não precisa de tensão,
não precisa de gastrite, né? Sinusite, todas essas questões aí, né? Dor de Uhum. cabeça, né? Que vai sendo reflexo dessa somatização, né? E aí você vai falando Uhum. assim, oh, peraí, nossa, olha que bacana. E tudo isso, né, é pela mente, né? Se eu coloco Sim. condições na Mas minha mente. mas a pergunta que muita gente deve estar querendo perguntar para você, Uhum. como fazer, então, para evitar ou sair do estresse? Ah, ótimo. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Nós precisamos organizar os fatos, né? Na hora que nós organizamos, colocamos metas, né? Disciplina, isso tudo vai amenizando, né? Porque percebe quando a gente está muito ansioso, a gente deixa de respirar? Uhum. Quando a Sim. gente, quando a gente deixa de respirar, aí vem um desequilíbrio em todos vamos dizer, em todas as nossas dimensões, né? O corpo Sim. fica frágil, a mente não consegue raciocinar, e aí como você vai ter esperança, confiança e fé? Não tem É. jeito. Então, essa questão é muito importante, né, de fazer exercício físico, né? Alimentação, né? Uhum. Tudo isso influencia. Tirar um momento do dia para você, né? Para Uhum. você falar assim, não, peraí, esse momento é para mim, né? Uhum. Tudo isso aí vai mudando, né? Vai eliminando a produção de cortisol e adrenalina, Uhum. né? E Aí aí onde e vai vindo entrando a serotonina, serotonina. que é a boazinha Serotonina, da história, que é a ela que é a mocinha da história. Ela é a boazinha da história, né? Porque Ah, que aí, o bom. que que o antidepressivo faz? Os antidepressivos, nada mais, nada menos, eles vão lá, né, na parte do nosso cérebro e faz, né, aquela parte fazer uma produção em larga escala. Por isso que o antidepressivo funciona, né? Como Ah, produtor aí da serotonina. entendi agora. Então, É. quer dizer, a gente também tem condição de produzir serotonina, claro, Hum, também sem precisar de usar do remédio, certo? sim, o próprio exercício físico, né? E tem também a beta-endorfina, né? A beta-endorfina, que também, pelo exercício físico e a alimentação, olha que bacana, pela alimentação, ela já pode mudar, né? Ah, Também qual o melhor tipo de alimento para se produzir serotonina e endorfina? a banana, acredita? A banana, todo mundo tem acesso à banana, né? Uhum. Outro é o morango, né? São frutas, inclusive eu quero deixar aqui, né, que eu vou estar em um determinado momento chamando uma nutricionista, padre, para estar falando isso para nós com mais potencialidade, porque eu sei o que eu sei é superficial. E essa profissional ela vai ser muito interessante, né? Porque no momento que você começa a introduzir esses alimentos, aí vai mudando tudo fora, né? Certo, certo. Entendi. É interessante observar isso tudo, até porque a gente não tem assim uma gama de conhecimento das coisas. A gente imagina assim, é meio que ignorante, né? Ah, a gente não tem noção do que cada alimento produz para o nosso corpo e para a nossa mente, né? Então a gente tem essa dificuldade muito grande de poder resolver essa questão de saber o que faz bem, o que não faz bem. E, claro, que às vezes você tem certas coisas que é bom de comer. Por exemplo, é bom você comer o seu churrasco, tomar sua cerveja, né? Sim, Enfim, sim. fazer uso de alimentos que são, em tese, né, não são tão bons para a saúde. Mas mesmo Isso esses alimentos, eles podem fazer bem se tomados na medida certa. Isso, porque esses alimentos, a gente pode dizer que eles estão, né, no momento de lazer, né? Aí, Sim. aí você consegue ter momentos de interação,
né? Porque aí você consegue encontrar com pessoas que vai participar desse momento. Olha que bacana. Aí Uhum. também gera, né, a questão do abraço, né? A questão do abraço gera dopamina. Olha para você ver. Já existe pesquisa que falando que você, num abraço de 40 Dopamina? segundos, dopamina. O 40 que que faz, o que que faz a dopamina no corpo, hein? Então, a dopamina dá ânimo, dá alegria, né? Dá motivação. Ah, então tá Ela explicado porque que tem muita gente que está depressiva, porque ele não está abraçando nessa quarentena. verdade, mas é verdade. 40 segundos de abraço gera dopamina, Olha né? só. Inclusive, também eu vou fazer uma, né? Semana que vem eu vou estar com o meu grande amor Bruno, e a gente vai falar também da vivência do cotidiano, né? De mostrar como que a vida dele mudou, como que as nossas vidas mudaram, para estar falando um pouquinho disso, da experiência dele, né? Que é comum a tantos nós, assim, brasileiros, e que vai realmente fazer uma diferença de crescimento aí, com certeza. Entendi. Muito bom, viu? Eu, pessoalmente, eu sou suspeito de falar, porque assim, eu sou do tipo de pessoa que eu gosto demais de abraçar. Muito. Eu abraço o tempo todo. É tanto que se eu fosse morar em outra cultura que não tem essa cultura do abraço, eu teria que reinventar alguma coisa para poder gerar dopamina, porque, né, tem lugares que não tem esse costume de abraçar, Aham. né? Não Então, tem. Nesse momento não tem. Mas aí, olha para você ver que interessante, né? Olha como que o nosso cérebro nos ajuda. Se eu der um alto abraço, fechar meus olhos e imaginar ali a pessoa que eu desejo, já faz a diferença. olha só, que Olha coisa. isso. O cérebro é E isso, poderoso, hein? o cérebro é poderoso. Olha, né, é tão poderoso a ponto de uma experiência feita, né, com... Porque aí as pessoas vão estudando, né? Nos Estados Unidos, eles têm uma capacidade enorme de fazer experiências. E aí, eles pegavam prisioneiros já com pena de morte estabelecida, e aí fazia Hum, teste. Um dos testes que eles... E aí, sim, né? Tinha que ter uma aprovação do prisioneiro, lógico, né? Ele é livre para claro. falar. Então, ele falava assim, e ele pode morrer sem fazer experiência, mas eu quis fazer experiência. E aí, o que era acordado com eles era o seguinte, ó, se você sobreviver a essa experiência, você está livre, né? E aí eles falavam assim, já que eu vou morrer mesmo, né? Tá, vamos lá fazer a experiência. E numa dessas experiências, o que eles fizeram? Pegaram o prisioneiro, né, tamparam os olhos dele, e deitou ele, né, de braços abertos, assim, numa maca, e fez um pequeno corte no pulso dele, né, falando assim, olha, a gente vai fazer esse corte e a gente vai deixar você aqui um determinado tempo, se você sobreviver a isso, você está livre, né? Se você fazer, né, se ele fosse fazer a contenção do sangue. Mas aí o que aconteceu? Fizeram o corte, com o olho fechado, ele não viu, né? E colocaram uma bacia embaixo e ia pingando, né? Ele escutava o sangue dele pingando, né? E aí, o Certo. que o pessoal fez? Pegou um soro e colocou, e abriu o soro, né? Então, de um determinado momento, o que ele escutava não era nem pingo, né? Mas era tipo assim, quase um jorrar Certo. né? Do soro, só que como ele estava de olho fechado, ele pensava que era o sangue, e realmente eles morriam de infarto, né? Olha só, Pela pressão psicológica de acreditar que eles estavam perdendo sangue, só que eles não estavam. que coisa. Então, É muito aí eu incrível. muito, né? Então aí é Impressionante. muito importante saber quanto que nós podemos usar. Lá na TIP, por exemplo, quando a gente faz a revivência de momentos positivos, né? Tem o objetivo de restaurar a nossa essência, né? Daquilo que a gente deixa de acreditar, daquilo que a gente deixa de confiar, né? Então vai perdendo isso, né? Então Certo. é muito importante saber dessas coisas, né? Quando a gente fica sabendo, a gente tem aí instrumentos para equilibrar a emoção, né? Uhum. Aí a gente consegue harmonizar
tudo aquilo que está em excesso ou escassez em nossa mente, na nossa vivência, né? É. Deixa eu te perguntar uma coisa que provavelmente também muita gente gostaria de se esclarecer. Inclusive, as pessoas podem fazer perguntas se quiserem, né? Sim, Deixar. claro. Pessoal, vocês que estão aí conectados, quem quiser pode trazer sua pergunta, faz a pergunta nos comentários, à medida do possível a gente vai tentando responder. Pergunta, o que difere, o que acontece? Uma pessoa estressada leva a depressão, chega a ser depressiva ou são coisas independentes? É possível ser estressado e não ser depressivo sem ser estressado? Como é que é? É possível. Porque o estresse, ele é natural do ser humano, Hum, sabe? Porque em um determinado momento, o estresse pode ser uma pressão que leva o ser humano a pulsionar, né? A fazer certo. coisas diferentes que ele nunca fez, e ali ele descobre algo que transforma a vida dele, né? E o, Entendi. e o contrário disso é quando, né, o estresse ele vai aparecendo em diversas formas e a pessoa não vai conseguindo administrar e aí ele vai criando, né, vamos dizer, etapas. A primeira etapa do estresse é o alerta, né? Depois vem a resistência, o alerta é esse que dá o boom, né? Depois vem a resistência. A resistência é quando o corpo vai ficando fadigado, e aí a pessoa vai perdendo o ânimo mesmo. E aí vem o esgotamento, porque ela já tentou de tudo e nada deu certo. E aí esse esgotamento é que leva à depressão, né? Que Hum, ela já não se vê, né, capaz de fazer qualquer coisa que dê um resultado positivo. entendi. É interessante observar isso porque uma grande maioria das pessoas com que a gente é, que tem contato, né? Tanto eu Uhum, como padre, como você que é psicóloga, muitas uhum, pessoas, às vezes, acabam chegando até a gente tarde demais, sabe? Às vezes as uhum. pessoas deixam muito lá na frente para resolver o problema. Então, quanto mais se demora para resolver um problema, mais difícil Mas fica de sair dali. Então, é muito é importante, verdade. na hora que a gente percebe alguma coisa que não está legal, a gente pedir ajuda, correr atrás de quem realmente pode ajudar a gente. É verdade, é verdade. Porque a resistência, ela, né, quando fala da segunda fase do estresse, ela também está na questão do condicionamento, né? Uhum. Inconscientemente, nem sempre é consciente, as pessoas pensam que pedir ajuda é fraqueza, né? Sim, então, esse que é o problema. Tem muita gente que tem esse problema de achar que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Nem sempre É. é. Talvez Não, seja o contrário, né? Eu não vou é, nem o engano meu, a palavra que eu usei aqui, talvez, não, na verdade é nunca. certamente pedir Uhum, ajuda é sinal de fortaleza, né? Não é fortaleza. sinal de É. fraqueza, né? Que você Uhum, se fortalece cada vez mais. É muito uhum, importante a gente parar e perceber isso. Às vezes, a maioria das uhum, pessoas que nós encontramos pelo caminho, na vida, pessoas que pedem ajuda, elas uhum, também procuram essa ajuda para justamente se fortalecer. uhum. E, e esse sinal de que as pessoas acham, esse preconceito de achar que pedir ajuda é sinal de fraqueza, é que atrapalha muitas vezes as pessoas de poderem se libertar de Verdade. problemas psicológicos graves, né? Uhum, Como o, o lado ruim do estresse, aí vem a depressão, e depois uhum. vem outras tantas consequências ruins, né? De tudo isso que vai acontecendo. Tem um caso que é muito interessante, né? A gente não precisa falar nome, né? Mas tem um caso que eu atendo, né? Que a pessoa ela queria uma determinada profissão, sabe? Uhum.
E ela lutou uma vida dela inteira, fez concurso, passou no concurso, só que o concurso ela foi impedida por questões de predisposições, sabe, do corpo para entrar a aprovação do concurso. E ela certo. chegou em mim nesse estágio, né? É uma pessoa inteligentíssima, com muita graduação, e aí ela fala assim, nossa, mas eu não dou conta e tal. E aí vinha a questão da segurança. Ela acreditava que se ela tivesse um concurso, a vida dela mudaria, né? E aí, Uhum. quando a gente vai trabalhando, foi trabalhando, trabalhando, e hoje ela faz uma coisa totalmente informal, né? Que é ao padrão da sociedade, né? Não é uma coisa de status. Ela é profissional liberal, né? Está muito realizada. Essa verdade, né? Uhum. É engraçado porque esse período de pandemia, né, eu estava conversando com você ontem, e Uhum. eu repito agora, esse período de pandemia, de quarentena, quando começou a quarentena, eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque celebra missa, houve confissão, não vai poder reunir o povo. Eu Uhum. não vou poder ficar dentro de casa parado sem fazer nada, né? Uhum. Aí eu fiquei assim, e eu sempre fui assim, eu acho que eu sou tímido, tem gente que acha que não, né? Mas eu me Uhum. acho tímido, certo? Uhum. Aí tinha uma dificuldade muito grande de poder me apresentar diante das redes sociais, assim, aparecer na frente da câmera, de ficar falando na frente da câmera. Eu falei assim, esse Uhum. negócio não vai dar certo. Aí eu tive que quebrar essa barreira Isso. para poder chegar até as pessoas. Aí eu falei assim, não, eu vou enfrentar isso e eu vou começar a fazer alguma coisa, trabalhar um pouquinho mais para poder ter mais contato com as pessoas através das redes sociais. Eu vou me organizar para isso, né? E hoje eu estou fazendo, desde quando começou a quarentena aqui em Cristália, eu estou Uhum. celebrando missa, transmitindo pelo Facebook todo dia. Todo dia. É. E todo dia, ao meio-dia, eu faço oração, pedindo pelo fim da pandemia. Então, assim, eu praticamente já perdi a vergonha, né? Aí agora eu já estou animado, eu já estou falando assim. Agora, eu falei assim, depois da quarentena eu tenho que fazer mais coisa para ficar, né? É. Cheia, elétrico, né? Uma E amiga minha falou assim, você é corajosa demais. Eu falei assim, mas gente, como assim, né? Ela falou assim, não, mas eu falei assim, mas a gente tem que tentar de tudo. Eu falei assim, qualquer hora eu vou chamar ela, pegar ela num susto na live, falar assim, olha, agora então, são nós duas. então, mas é muito importante a gente parar e perceber o quanto que a gente pode ser melhor mesmo na crise. É só questão de a gente parar e pensar um pouco. O que É que eu verdade. posso fazer de melhor? O que que tem de bom dentro de mim e que eu posso usar isso a favor da minha própria psique, do meu Isso. próprio psicológico, né? Aham, aham. É. Eu achei engraçado que há poucas horas antes de iniciarmos a nossa live, eu, Hum. eu assim, estava vendo, eu tenho mania de ficar vendo os stories e os status do povo na internet, no Facebook, no Instagram. Aí eu vi lá, tinha Hum. uma amiga que postou lá um negócio lá no Facebook, se eu não me engano, Hum. foi no Facebook ou foi mesmo no Instagram. É. Aí ela, o namorado lá afinando o violão, É. ela falou assim, ô amor, pra que você vai fazer live cantando? Ninguém vai ver. Ah, mas eu quero fazer. Ah, É. mas você não gosta, né? E você também não, né? Assim, quer dizer, É. ele faz uma coisa, mesmo que não é para um mundo eterno de gente, ele não é uma pessoa pública, não é alguém famoso, mas faz pelo simples prazer, pelo gosto de fazer. Eu entendi assim. Então, é sempre bom a gente olhar para dentro da gente e ver o que a gente tem de bom
e aproveitar isso para poder passar por esse período de quarentena, né? Que a gente sabe que não é fácil. Não é. E eu falo assim, porque assim, né, mais do que para dentro, olhar o que você tem ao redor, sabe? De transformar esse local, sabe? Porque eu falo assim, a gente está enclausurado, né? A gente está preso, né? E o Vitor Frankl ficou preso. Só que quando ele fica preso, né? Ele ali descobre que ele não precisa estar preso aqui. Né? Então, ele começa a fazer daquela cela um palácio, né? Vamos colocar assim, no sentido de ter saúde mental, né? Ter motivação para, né? Confiança de sair dali. Me faz lembrar um filme muito antigo, Eu também gosto muito de assistir filme, bom que se diga. Eu assisti um filme muito antigo, acho que a maioria das pessoas já deve ter assistido. E é um filme muito interessante que traz uma lição muito importante para a gente. Um filme chamado Um Sonho de Liberdade, se você se lembra desse filme. Ah, lindo. É um cara que é condenado, ele vai para uma prisão, sendo que ele é inocente. Só que todas as provas apontavam para ele como autor do crime, por ter matado a esposa dele. E ele vai para a prisão. Só que lá na prisão, ele começa a ficar assim, mas de repente ele começa a enxergar uma forma de poder sair dali, e ali, sem precisar ser, digamos assim, uma pessoa que faça uma maldade horrorosa, né? Um crime escandaloso para poder sair dali. Então, ele consegue se recuperar e ter uma autoestima. Então, é a lição que eu acho que a gente deve levar para a vida também nesse período de quarentena. A gente tem que se esforçar para não perder a autoestima. Porque se perder, a ansiedade ela vai tomar lugar, né, de tudo que era bom, ela vai destruir, né? E aí, quando você coloca lá, né, essa questão de ganhar a autoestima, né? E a autoestima tem muito a ver com a gratidão, né? Aquilo que eu já tenho, né? Aquela questão das multiplicações, né? Dos pães e dos peixinhos lá, né? Que, né? Essa potencialidade, ela possa ser exercida, né? De deixar multiplicar verdadeiramente tudo aquilo que já é verdade em nós. Quanto características, né? Quanto potencialidades, porque é muito fácil você acolher uma coisa negativa que o outro fala, né? Mas uma coisa positiva, assim, ele está mentindo, né? E não, e é verdade, para que ele ia falar mentira? Né? Quanto mais você acolhe isso, quanto mais você olha com gratidão o que você tem ao seu redor, mais satisfeito, motivado você vai ficando. Né? Sim. E aí não tem para quem quer te tirar. Né? Porque aí é seu, né? A proposta é sua, né? Aqui em Cristália, eu tenho um dizer, eu falo para algumas pessoas que eu conheço aqui, que a gente deve criar autoestima já de manhã. Acordar de manhã, ir para o banheiro, olhar-se no espelho, você todo descabelado, né? Assim, aí você se olha no espelho e diz para você mesmo, lindão. Tem que começar o dia já assim, com autoestima, sabe? Você olhar aquela experiência. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma terapia, inclusive com uma psicóloga que na mesma corrente de pensamento que você, que é da logoterapia. Aí ela falava comigo assim, ó, vai na frente do espelho e conversa com você. Aí eu ia na frente do espelho e eu falava, mas por que você fez isso? Mas você fez errado. Ou então, quando eu precisava, nossa, mas você é lindo demais. Nossa, Padre Fábio de Mello não chega nem os pés seus. Tão bonito que você é. Padre Fábio.
Porque se não, né, tiver uma autovalorização, quem é que vai fazer isso, né? Então, é muito importante a gente conversar com a gente mesmo. Se tem dificuldade de fazer isso assim, parado, assim, em algum lugar, vai diante do espelho e conversa com você mesmo. Nem que os outros te digam assim, tá ficando doido. Eu não Mas é tô, né? importante fazer esse exercício de conversar consigo mesmo, de Uhum, olhar-se e ver o que você pode melhorar, o que você uhum, pode fazer para ser uma pessoa melhor. Assim, uhum, o mundo só muda se a gente mudar primeiro. Não verdade. adianta a gente esperar o mundo mudar. A gente tem que Uhum, mudar primeiro. Se a gente muda uhum, primeiro, pode até ser um mundo com pandemia, com guerra, com sofrimento, com dor, qualquer coisa. Mas se você muda por dentro, tudo mais à uhum, sua volta passa a ser diferente, né? uhum. É a lição do Viktor Frankl, né? Mesmo É estando verdade. ali, ele conseguiu extrair coisas positivas e fez isso ser algo diferente na vida dele, né? Uhum. É aquela lição dada naquele outro filme, A Vida é Bela, um filme A italiano vida belíssimo, né? O pai de família que lutou o tempo todo para não deixar o seu filho ver os horrores da guerra. é, é. Interessante, sabe? Ele dá Isso, a vida ali, né? Uhum, né? Nossa, é muito importante a gente perceber isso. E é claro, uhum, é claro que a gente não pode também fugir da realidade, né? uhum, A gente também tem que encarar a realidade. uhum, Porque às vezes a realidade ela atrapalha também a nossa própria imagem, o nosso próprio ser e a nossa uhum, própria identidade. A gente não consegue ser feliz porque a gente vai tendo fuga, né? A gente vai criando fuga. Então, é muito importante ter o equilíbrio. E eu sei que é difícil, não uhum. é fácil, por isso É, não é que fácil. é sempre bom a gente dizer que vale a pena você procurar a ajuda de alguém que está de fora do campo das Uhum. suas emoções, para que te Sim, aponte o melhor caminho para poder sair dali, de certos problemas que você tem. é. E é bom ressaltar que equilíbrio não é ficar só de pé, né? O Uhum, equilíbrio é justamente essa forma de cair, levantei, né? Porque se você fica de pé o tempo todo, não tem como você, às vezes, pegar algo lá de baixo, né? Às vezes a queda ela se faz necessária até mesmo para resgatar algo que está ali no chão e que você está olhando só para frente e que você nem consegue ver, sim, sim, né? Então, claro. equilíbrio é justamente, às vezes, levar quedas para, Uhum. quanto levantar, levantar muito mais forte. Então, aí é por isso que há uma grande diferença entre aquelas pessoas que superam, né, as suas dificuldades e aquelas pessoas que se deixam mergulhar nos seus problemas. E aí, Uhum. essas pessoas que deixam se inundar, se afogar com seus problemas, são as pessoas que mais são propensas à depressão, certo? Muito. É, certo. Porque quando você erra e você não, né, quando você falou assim, a gente não vai acusando mais, vai depreciando mais, né? Que ganho que isso tem? Que adubo que isso gera? Não gera, Hum, né? E aí, em vez de reciclar, vai acabar mesmo, né? Não, vai ficar inutilizado. A reciclagem ela tem uma utilização, né? E o hum, contrário disso não. Então fica muito mais difícil, né? Levantar sem olhar qual é, né? E aí vem a resiliência de perceber que tudo aquilo que era negativo, né? Tem algo ali ainda positivo, né? Não sim, tem sim. nada que é 100% bom, como não tem nada que é 100% negativo. O É, tempo é. todo tem ali, né? Deixa eu te perguntar, eu queria uma pergunta que eu estou querendo fazer para você. O que é o TIP? Como é que funciona isso aí? Como é que é O o TIP, T-I-P. a TIP, a TIP. É. A TIP é uma, né, é um método, né, que foi fundado pela doutora Renate Jostes, né?
e que hoje, né, hoje já foram atendidos mais de 10 mil casos, né, que vai se tornar, ela está no processo científico para verdadeiramente se tornar uma teoria, né, Uhum. onde ela foi percebendo que na questão intrauterina, nós, né, o ser humano, ele tem uma capacidade de decisão, né? E quando ele decide ali algo, ele vai disseminando isso para a vida, né? Porque se ele, em algum momento, ele acredita, né? Ele fala assim, eu sou uma pessoa ruim, né? Vamos pensar num caso, assim, por exemplo, a mãe lá no primeiro mês de gestação, só que a mãe descobriu que estava grávida, só que ela não queria o bebê, né? Ela falou assim, não, eu não quero esse bebê, né? Pelas dificuldades. Só que o que o bebê pegou? Ele pega só aquilo que ele é rejeitado. Eu não sou bom, eu sou ruim, porque já que não me querem, ou eu sou um peso, ou eu atrapalho. Então, quando ele pega isso, né, ele não consegue ter um olhar para as coisas boas, né? Ele fixa ali aquele olhar, que é o que a gente chama de registro negativo. E que esse registro ele vai, né, fazendo na vida situações que ele vai provando que ele é ruim. Em Hum. situações boas, ele consegue ali ter atitudes negativas que vai realmente confirmando essa verdade dele, né? Entendi. E lá na TIP, a função é de voltar lá naquele momento, né? E de ver que quando a mãe chega a pensar isso, né? Qual que era a intenção dela? Era de não ter o bebê? Que é uma pergunta que é feita, né? Era de não ter um bebê ou era de quê? Né? E aí onde que, né, a gente vê várias respostas onde que a mãe queria era dar o melhor para o bebê, que não tem nada a Uhum. ver de não querê-lo, né? Que a mãe queria que ela tivesse mais tempo, né, para estar com esse bebê que naquele momento não era possível, né? Uhum. Então, quando o bebê, aí quando faz esse movimento de voltar lá e ele conseguir ver isso, aí tudo é transformado, que ele fala assim, nossa, olha, eu estava enganado sobre aquilo, né? E a intenção por detrás de um pensamento é o que tem um valor, né, no sentido de ressignificar, né? De mostrar um novo posicionamento para essa pessoa, né? Que já é uma Sim. pessoa. E isso Sim. pode ser gerado em diversos momentos da gestação, inclusive na concepção, né? E que na dissolução desse engano, né, vai se fazendo uma nova pessoa, né? E essa nova Uhum. pessoa ela vai conseguindo ter sucessos em áreas na vida onde que ela nunca teve às vezes. Ou se Uhum. teve, ela teve pouco tempo para saboreá-las assim, né? Sim. Como é que a pessoa faz, então, para poder descobrir se ela pode, ou qualquer um pode procurar esse método terapêutico para poder fazer, ou a pessoa tem que fazer assim, uma espécie de análise para isso? Como é que funciona? Não, qualquer pessoa pode, mas tem um processo, né? Tem um processo de passar por um médico antes para fazer uma avaliação, porque como é uma terapia muito profunda, né? A pessoa precisa estar estabilizada emocionalmente. Às vezes ela, né? Numa consulta médica é identificado que naquele momento não é o melhor para ela fazer. Então, aí Entendi. tem um acompanhamento médico, e depois desse acompanhamento é que vamos fazer o processo terapêutico, né? E aí é feito o Uhum. processo terapêutico, na verdade. Uhum. Então, assim, esse processo terapêutico que você demonstrou para a gente aí, ele também ajuda a dar respostas para muitos problemas de pessoas que às vezes têm certa depressão, mas não conseguem se curar. Às vezes a Uhum, pessoa está sim. ali anos e anos, vai atrás de terapeuta, vai atrás de psicólogo, vai no psiquiatra e nunca resolve. Às vezes Uhum. a resposta pode estar nessa Bom, situação que pode. envolve a questão intrauterina, né?
E mais além ainda, padre, vai além disso, porque nós temos codificações genéticas que vêm de ancestrais. Olha que interessante, né? Antes mesmo de nós, pode ter memórias, né, guardadas que vai ressoando, né, na nossa vida. Que às vezes nem é nosso pai, nem é nossa mãe, mas um ancestral paterno ou materno que guarda essa ideia, às vezes. Então, seria como que dizer que o nosso DNA também, no nosso DNA também há cargas emocionais e tudo mais, que envolve essa questão psicológica também. Também. Né? Quem nunca escutou falar assim, nossa, esse menino é que nem o avô, que nem a avó, que nem a bisavó, né? Nunca conheceu a bisavó, que às vezes tem uma identificação física ou até mesmo psicológica, né? De Entendi. comportamento. Isso é uma carga que vem, né? Olha E só. se a gente descobre como que é isso e que em todas as vezes situações muito, muito fortes, né? Que são casamentos forçados, que são abusos, né? Que são assassinatos, que são suicídios. Então, todas essas descobertas realmente vai fazendo a diferença aí. Entendi. É interessante porque é um método terapêutico que, como você disse, parece que ainda está em processo de aprovação, digamos, né? E Uhum. então não é todo mundo que ainda conhece, né? Principalmente para nós Não. aqui do norte de Minas, por exemplo, o pessoal aqui ainda não conhece muito bem esse método, né? Sim, sim. É interessante poder partilhar isso, até Uhum. porque, eventualmente, pode ser que alguém queira saber como funciona e como procurar aí. E hoje, né, hoje a TIP Clínica também ela oferece atendimentos, vamos dizer, para pessoas carentes, né, que chama Fundacino. Então, isso não é só para pessoas